dia. Hoje, mais uma vez aqui, vou falar sobre mais um assunto com você. Você que tem acompanhado meus vídeos aí pelo meu canal do YouTube, pelo Facebook. Hoje eu vou falar de um texto muito conhecido de você, que é cristão. E se você que não é cristão, não frequenta uma igreja onde se lê a palavra de Deus, está no Antigo Testamento, 1 Reis 18, que fala sobre Elias, quando ele se apresenta com o rei de Acabe. É o capítulo todinho, mas eu vou ler uma parte para que você entenda mais ou menos o que eu quero falar para você nessa manhã de 1º de novembro, dia que se comemora o dia de Todos os Santos ou o dia de Finados. E sucedeu, 1 Reis 18, tá bom? No Antigo Testamento. E sucedeu que depois de muitos dias a palavra do Senhor veio a Elias no 3º ano, dizendo: Vai, mostra-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. E foi Elias mostrar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. E Acabe chamou a Obadias, o mordomo. Obadias temia muito ao Senhor, porque sucedeu que, destruindo Jezabel os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas, e de 50 em 50 os escondeu numa cova, e os sustentou com pão e com água. E disse Acabe a Obadias: Vai pela terra a todas as fontes de água e todos os rios, pode ser que achemos erva, para que em vida conservemos os cavalos e mulas, e não estejamos privados dos animais. E repartiram entre si a terra para passarem por ela. Acabe foi à parte por um caminho, e Obadias também foi à parte por outro caminho. Estando, pois, Obadias já em caminho, eis que Elias o encontrou, e conhecendo ele, prostou-se sobre o seu rosto e disse: És tu, meu senhor Elias? E disse-lhe ele: Sou eu. Vai e dize teu senhor: Eis que aqui está Elias. Porém ele disse: Em que pequei para que entregues o teu servo na mão de Acabe para que me mate? Vive o Senhor teu Deus, que não houve nação nem reino onde o Senhor não mandaste em busca de ti, dizendo eles: Aqui não está. Então ajuramentava os reinos e as nações, se eles não te tinham achado. E agora dizes: Vai e dize ao seu Senhor: Eis que aqui está Elias. Então, continuando esse texto, depois você lê aí devagarzinho na sua casa e você vai entender algumas coisas. Mas eu quero te dizer assim, de uma forma muito particular, porque muitas vezes nós somos assim como Obadias. O que me chamou a atenção, e talvez você já deve ter ouvido várias pregações a respeito deste texto, falando de Jezabel, que era uma mulher devassa, uma mulher que corrompeu o rei Acabe, e ela adorava outros deuses, o deus Baal, e ela começou a perseguir aqueles homens que falavam de verdade a palavra de Deus, e colocou uma sentença de morte, mandando matar. E por esse motivo, este servo do Senhor, chamado Obadias, escondeu esses 100 profetas numa caverna e os alimentou. E todas as vezes que perguntava sobre Elias, que era praticamente a boca de Deus aqui na terra, ele dizia que não havia encontrado Elias. E nesse exato momento, Acabe estava saindo com ele para procurar água para os animais, porque exatamente como aqui em São Paulo nós estamos vivendo esse período de quase que uma seca total, esse povo estava sem água, literalmente. Então Acabe estava desesperado procurando água para cuidar dos seus animais, como nós acabamos de ler, como está escrito neste relato. Então isso me chama a atenção de uma coisa muito importante. E nós poderíamos exemplificar 2 tipos de igreja: uma igreja fraca e uma igreja poderosa. O confronto de uma igreja, e a igreja somos nós, e uma igreja fraca e uma igreja totalmente poderosa. A gente está vivendo nessa época, acredito que Jesus está tão breve, está tão próximo, porque tudo está se cumprindo, todos os sinais já estão se mostrando. Nós estamos vivendo numa época parecida com a época de Acabe. Acabe era um rei que comandava uma cidade importante naquela época, Samaria. E
Naquela época tinha um homem guerreiro, um profeta chamado Elias. E este livro, o livro de 1 Reis 18, narra a história deste confronto de um homem só, Elias, contra 450 profetas, esses profetas de Baal, e mais 400 de outro Deus, um Deus chamado Acera. E essa história começa com uma promessa que Deus faz usando a vida deste profeta: vai chover sobre a terra. E essa era a maior necessidade naquele momento, porque o povo estava morrendo por falta de água. Mais ou menos como acontece aqui nas nossas represas, estão a níveis muito baixos. E a água é uma coisa muito importante para nós, né? Representa a vida. Nós ainda não chegamos ainda nesta condição de estar totalmente sem água, como estava acontecendo lá em Samaria. Mas nós estamos próximos, porque as nossas represas estão cada vez mais abaixando. E este homem, ele disse que haveria chuva na terra. Então, o que eu posso dizer assim para você, mais ou menos aquilo que eu procurei entender, é que Elias representa uma igreja que deveria de ser atual, uma igreja cheia do Espírito Santo, uma igreja que vive no poder. É essa igreja que Deus usa aqui na terra para transmitir o seu recado, a sua palavra, a sua exortação. Essa igreja poderosa, como a igreja de Elias, a igreja que não tem medo do império das trevas, que não tem medo de falar de verdade a palavra do Senhor e ver a manifestação do seu poder. Ela precisa de eclodir, ela precisa de acontecer. E Acabe, nós vamos analisar três figuras que nós falamos agora. Elias, que representa essa igreja poderosa; Acabe, que representa este mundo, o sistema deste mundo, o governo deste mundo e a sua influência, que influencia na maneira como nós nos comportamos, que influencia na maneira como nós até congregamos. Esse sistema é totalmente arquitetado, milimetricamente arquitetado, que faz com que os nossos pensamentos, os nossos comportamentos sejam assim. Até dentro da igreja mesmo, nós temos um comportamento, nós temos uma metodologia de culto, e nós vivemos dentro desse círculo, nós vivemos dentro deste círculo, vivemos dentro deste cerco, e nós não saímos disso. É o que eu tinha acabado de falar no vídeo anterior. A gente não tem uma ação e a gente não tem uma reação. Então, Acabe representa este mundo. Obadias, que representa essa igreja, que não vive no poder e na atuação do Espírito Santo. Apesar de temer muito ao Senhor, porque no versículo 3 está entre parênteses na minha Bíblia: Obadias temia muito ao Senhor. Ok? Então, nós temos muitas pessoas que são como Obadias, que temem muito ao Senhor, mas não vivem na atuação do Espírito Santo. A gente pode ver essa verdade, que Obadias, ele temia muito ao Senhor, porque apesar desses profetas eles estarem sob a ameaça de morte de Jezabel, que era a rainha, era uma mulher poderosa, era uma mulher que se levantava contra as autoridades de Deus, ela havia dado um decreto de morte para todos os profetas que pregassem de verdade a palavra de Deus, que aqueles homens que falavam do arrependimento, da conversão, da mudança de caráter, da mudança de atitude, das mudanças internas e não das mudanças internas. E ela faz um decreto e coloca todo o seu exército para matar estes homens. E Obadias, temente ao Senhor, lembre bem dessa palavra, temente ao Senhor, ele pega esses 100 profetas e os livra da morte pelas mãos de Jezabel, e esconde numa caverna, distribuindo eles de 50 em 50 e alimentando com pão e com água. Mas apesar disso, ele não vivia no poder do Espírito Santo. Ele foi juntamente com Acabe, que representa o mundo e o sistema do mundo, procurar os recursos para a solução do problema do povo, da problemática do povo, que era a água, por meios naturais.
segundo os conselhos de Acabe e segundo os conselhos de Mula. Olha o que diz aqui no versículo 5. E disse Acabe a Obadias: vai por toda a terra, de todas as fontes de água, todos os rios, pode ser que achemos erva, para que em vida conservemos os cavalos e mulas e não estejamos privados dos animais. Um homem que é temente a Deus e que vive na unção do Espírito Santo de Deus, ele não buscaria conselhos de um homem ímpio, do sistema do mundo, do sistema e do curso que o mundo diz. Acabe estava só preocupado com os animais, em conservar os animais em vida. E que se dane o povo, e que se dane o ser humano. Ele que morra de fome, ele que morra de sede. E Obadias, um homem temente a Deus, seguiu o conselho de Acabe. Então, isso é uma igreja que, representando pelo Obadias, é uma igreja que não vive no poder de Deus. Ela é motivada a trabalhar pelos interesses e pelos anseios materialistas. Uma igreja que procura sobreviver e agradar sem incomodar o sistema, sem incomodar e desagradar o curso do mundo e as coisas que o mundo quer. Essa é a realidade dessas pessoas dessas igrejas que querem viver assim em prédios estruturados, sabe? Prédios grandes. Elas trabalham por isso. Elas têm o seu dinheiro aplicado, mas estão sempre vazias de pessoas comprometidas com o reino. São templos suntuosos, templos enormes. Não que isso também não seja necessário, não estou indo contra. É muito bom nós estarmos num ambiente legal, agradável, arejado, bem iluminado, com um som de qualidade. É importante. A igreja deveria de se preocupar com essas coisas também, de ter um som de qualidade, para que nós, os cantores, os instrumentistas, a gente não tenha problema com retorno, problema com microfone de péssima qualidade. A gente deveria de ter o melhor na casa do Senhor. Mas o nosso foco não tem que ser nessas coisas, o nosso foco tem que ser em outras coisas, em pessoas cheias do Espírito Santo. Então a igreja está tão preocupada com tantas coisas, com a ostentação, e está cheia de pessoas vazias, pessoas que não são comprometidas com a palavra, pessoas que não têm nenhum projeto evangelístico de impacto na sociedade. A palavra de Deus diz em Atos dos Apóstolos que um grupo pequeno de pessoas, 120 pessoas, revolucionaram toda a sociedade naquela época, nivelando todo mundo, nivelando o homem e a mulher, o escravo e o servo, o rico e o pobre, e foi um impacto tão grande que evangelizou toda aquela nação. E hoje, em 2014, nós estamos aqui por causa desse grupo pequeno de pessoas. Então a igreja muitas vezes está tão cheia de tantas coisas, cheias de pessoas que ostentam o seu salto Luís XV. Não que isso não seja importante, é importante sim, irmão. Vá de salto Luís XV mesmo na igreja, porque Jesus merece, Deus merece, mas que a sua prerrogativa principal não seja só o seu salto, a sua roupa chique de marca, o seu carro poderosíssimo de último ano, mas que sejam pessoas cheias de projetos para ganhar outras almas, para impactar o mundo. Então, eles foram lá buscar água, mas não por causa da necessidade do povo, mas por causa dos animais que estavam morrendo. Muitas pessoas estão dentro da casa do Senhor morrendo, às vezes até mortas espiritualmente. Eu costumo até brincar, são verdadeiros vampiros vivos, né? O vampiro é um morto-vivo, segundo a lenda. São pessoas que estão dentro da igreja, mas elas estão mortas espiritualmente, não sentem nenhuma vontade, nenhuma motivação de fazer nada, absolutamente nada para Deus e para com o seu semelhante. E muitas vezes nós estamos assim, entramos e saímos das igrejas e não observamos o nosso irmão do lado. A gente não se dispõe a orar pelo irmão do nosso lado direito, esquerdo, atrás. Muitas vezes nós estamos só esperando uma ordem de comando vindo lá do altar, né? Ora aí pelo teu irmão, pega na mão do seu irmão, abraça o teu irmão, cumprimenta o teu irmão. Isso deveria de ser natural, né? Nós deveríamos estar muito preocupados com os nossos irmãos, em orar, em sustentá-los em oração, em cuidar um dos outros.
Então, essa igreja poderosa com esta igreja fraca, possivelmente nesses dias ela vai ter um confronto. Da mesma forma como Elias de repente se encontrou com Obadias e fez alguns questionamentos com ele. A igreja verdadeira é essa igreja poderosa, ela que confronta o mal, ela confronta o mundo, o governo injusto, ela protesta, ela vai à frente, ela questiona, ela entra no embate, ela luta contra as trevas, ela desfaz as obras das trevas, ela desfaz toda a situação de malignidade, ela desfaz os grilhões, ela quebra todas as bolas, as bolas de ferro na perna, ela tira todas as algemas, ela tira as pessoas da escravidão. Essa igreja poderosa é igreja que dá o testemunho do poder de Deus. Ao contrário, a igreja fraca é essa igreja que nós vemos por aí. Só está preocupado com o seu bem-estar, com o seu ego, e não faz muitas mudanças significativas, ou aliás, não faz nem mudança significativa nenhuma. Então, ao observar assim a história de Elias, a gente pode ver algumas coisas, alguns confrontos. O primeiro confronto de Obadias com Elias, da igreja fraca e a igreja poderosa. Elias fala assim para ele: vai lá e fala para o seu rei, para o seu senhor, que eu estou aqui. Aí Obadias, que era um homem temente ao Senhor, já logo fala assim: mas como que o Senhor vai mandar eu chegar lá diante do mundo e dizer para o mundo que você está aqui? Se você mandar eu para qualquer lugar do mundo, eu vou. Se mandar eu fazer qualquer coisa, eu vou. Mas como você vai dizer para mim ir lá diante dos poderosos, diante daqueles que têm um cargo, que lhe dão uma divisa de poder? Como que você vai mandar eu chegar e falar que o caminho que eles estão percorrendo, esse caminho está tudo errado? Você por acaso está querendo me dar uma sentença de morte? Você se esqueceu que eu escondi os 100 profetas, que eu estou contra Jezabel, estou contra o mundo? Você pirou na maionese, ô profeta? Você está louco por um acaso? Você está querendo que eu morra? Oxe, como pode? Entendeu? O segundo confronto foi de Elias com Acabe. Depois você lê um pouquinho mais tarde, que nós podemos dizer assim, é o confronto da igreja poderosa com o mundo. Este confronto, ele tem que acontecer, porque nós somos chamados para ser protestantes, para andar contra a maré. Então tudo aquilo que o mundo, o sistema do mundo, que o príncipe deste século, o príncipe deste mundo, ele nos diz que deve ser, nós devemos ter um confronto com ele e dizer que não, o nosso caminhar é outro, o nosso trilhar é outro. Mas será que nós estamos vivendo essa atuação do Espírito Santo para ser assim tão poderosos? E o terceiro confronto é de Elias com os profetas de Baal, que é o encontro da igreja poderosa com as trevas. No outro vídeo eu falei para vocês sobre o que estava escrito em Atos dos Apóstolos, que de repente Paulo estava operando milagres pelo poder do Espírito Santo, pelo nome de Jesus, e de repente um grupo de judeus exorcistas foram tentar subtrair este poder. Um grupo de mágicos falou assim: bom, então a gente pode expulsar no nome de Paulo, no nome do Deus de Paulo. E as trevas falou assim: olha, Paulo eu conheço, o Deus que Paulo prega eu também conheço, agora quem são vocês? E foi lá e desceu o couro nestes homens. Então, muitas vezes nós não estamos ainda enfrentando o poder das trevas porque nós conhecemos o Deus de Paulo, mas nós não estamos com ele. Mas este confronto de verdade precisa de acontecer na minha vida e na sua vida. A igreja poderosa é aquela igreja que Jesus quer.
que perturba o sistema do mundo, que não aceita os conflitos, que não se mistura com a Babilônia. A palavra de Deus diz assim: povo meu, sai da Babilônia. E a igreja Obadias, a igreja fraca, é essa igreja que está tão enturmada com a Babilônia que ela passa normal dentro da Babilônia. Ela não se vende por preço nenhum, ela não aceita negociata, ela não aceita suborno. É uma igreja do sim sim, do não não, uma igreja que acredita no correto, e o certo é a palavra de Deus. É uma igreja que fica firme nos seus propósitos. É uma igreja que denuncia o pecado, porque não existe nela o evangelho água com açúcar. Pecado é pecado, e o que passar disso é água com açúcar. Não negocia com o pecado. Não é uma igreja fantasiosa que passa a mão no pecador. É uma igreja que apresenta o evangelho e fala pro rapaz, pra moça, pro cidadão: a Bíblia diz que é errado, então é errado. A Bíblia, ela precisa de me vestir, e não eu me vestir na Bíblia. Entendeu? Eu que preciso me adaptar à Bíblia, não a Bíblia que se adapta a mim. É uma igreja que não negocia com a palavra de Deus. Aquilo que a palavra de Deus diz que é ponto final. Ela é verdade. Mas nós estamos vivendo aí um evangelho aí, água com açúcar, que o pecado é tratado como um cartão de crédito, né? A gente peca e vai pagando em suaves prestações. E se não dá pra gente pagar, a gente paga o mínimo, né? Então, é uma igreja que precisa de viver a verdade do evangelho. Igreja poderosa é aquela que desafia o reino das trevas. Que, mesmo que o reino das trevas seja aos nossos olhos grandiosos, e que nós sejamos um grupo pequeno de pessoas, um grupo de 8 pessoas, uma minoria, mais ou menos assim como Acabe. Olha que confronto, era 1 contra 450 e mais 400, é 1 contra 850. Aparentemente é uma luta derrotada, né? Mas é uma igreja que tem convicção absoluta que maior é aquele que está conosco do que aquele que no mundo está. É uma igreja com uma convicção absoluta que sobre ela está o cabeça, que é o Cristo. É uma igreja que sabe que ela está assentada nas regiões celestiais. Está acima de todo o principado e de toda a potestade. É uma igreja convicta que com ela está aquele que venceu todas as coisas. Então, para que a gente possa vencer, é necessário alguns princípios que esse texto de 1 Reis 18 nos ensina. É necessário que haja uma restauração do altar. Elias, ele chegou antes de desafiar o reino das trevas, ele deu ordem: vamos restaurar o altar, porque o altar, o meu e o seu coração, não é aquele pedaço de madeira ou de cimento lá na igreja onde você congrega, onde eu congrego. O altar é o meu coração, o altar é o meu espírito, o altar é o meu corpo. É necessário que haja uma restauração para que algumas coisas possam acontecer. É necessário que haja uma unidade do corpo. A Bíblia diz que casa dividida não prospera. E nós somos muito divididos. Nós saímos muitas vezes de um rótulo. Eu não gosto de rótulo. Eu tenho sempre falado que eu não sou pote, não sou vasilhame para ter rótulo. Eu nem sabia o que era ser neopentecostal. Aí eu me converti numa igreja chamada neopentecostal, e eu fui ter aula com uma pessoa, e essa pessoa era de uma igreja, uma das igrejas mais antigas que tem no Brasil. E essa pessoa falou assim: você é neopentecostal ou você é penteca? Eu fiquei assim, abismado. Falei: o que é isso, penteca? É peteca? Não entendi. Ah, não, você é daqueles que falam em línguas? Eu falei:
que acredita no Espírito Santo e tal. Eu falei, sou meio assim, como diz o ditado popular, panguão. E aí ela falou, porque eu sou tradicional. E eu falei, oxe, minha igreja é tradicional, aqui na minha igreja a gente não dá glória a Deus, a gente não levanta a mão, um monte de coisa. Eu falei, poxa. E ela me convidou para cantar na igreja dela, e na igreja dela eu fiquei travado porque não podia expressar a minha adoração, porque se todo mundo fica olhando feio. Então, aí que eu aprendi esses rótulos: pentecostal, tradicional, neopentecostal, e eu sou de Jesus e acabou. Então, o pentecostal não gosta do tradicional, o tradicional não gosta do neopentecostal, e assim sucessivamente. Então, para que haja verdadeiramente essa igreja poderosa, é necessário que a gente tenha essa unidade do corpo, a gente não ficar com preconceito, com placas, com um monte de coisa que tem aí. É necessário que haja unidade. Por isso que nós estamos ainda como uma igreja de Obadias. É necessário que queime-se a lenha. E queimar a lenha quer dizer as ofertas aceitáveis ou não. Quando a gente coloca no altar as nossas ofertas, a gente pode ser aprovado por Deus ou reprovado por Deus. Ele pode nos mandar dois fogos, ou o fogo consumidor ou o fogo purificador. E muitas vezes nós não colocamos a oferta no altar porque a gente tem medo de ser consumido. Mas é necessário que haja uma purificação para que a gente possa vencer o mundo, vencer as trevas e ser essa igreja poderosa. E é necessário que haja um derramamento de muita água. A água é o Espírito Santo. É uma simbologia do Espírito Santo. É o Espírito Santo de Deus que nos convence, é o Espírito Santo de Deus que nos dirige, é o Espírito Santo de Deus que nos doutrina, é o Espírito Santo de Deus que faz todas as coisas. É Ele que nos capacita, é Ele que nos conduz, é Ele que é o nosso intercessor, é o Espírito Santo que é o motivo pelo qual nós estamos aqui na igreja e de sermos igreja. Então é necessário que haja um derramamento de muita água, de muito Espírito Santo na minha vida e na sua vida todos os dias. É necessário que Ele nos complete demais até nós transbordarmos, porque a gente ainda não foi transbordado. E a resposta de Deus ela vai ser efetiva. E a resposta de Deus ela não tarda. Tem um ditado popular que diz que Deus tarda, mas não falha. Mentira. Deus ele não tarda, ele não falha. Ele chega na hora exata, no momento certo. E a resposta dele não vai tardar, que é o fogo. Do mesmo jeito como ele respondeu, ele não tardou, ele mandou o fogo na oferta de Elias. Ele vai vir com fogo sobre a minha vida e sobre a sua vida, a igreja poderosa de Deus. E a resposta dele final sempre vai ser a água. Amém? E a água é o que nós precisamos. Tanto a água, esse elemento que nós precisamos para matar a nossa sede, para molhar as plantas, para cuidar dos animais, mas eu digo que a resposta final que nós precisamos é o Espírito Santo. Então que nesta tarde você possa sair desta condição de igreja fraca para uma igreja poderosa. Que você possa sair dessa condição de Obadias, de homem ou mulher temente a Deus, mas que obedece o sistema do mundo, o curso do mundo, aquilo que o mundo determina, aquilo que o mundo religioso determina para você, que o sistema religioso determina para você. O sistema religioso diz que as coisas têm que ser assim, e a palavra de Deus diz totalmente ao contrário, que tem que ser de uma outra forma, o inverso. E muitas vezes, para a gente não incomodar, a gente permanece, a gente fica com uma falsa teoria de submissão que foi nos impregnada, que o sistema impregnou, e a gente não sai dessa condição. Então, vamos de verdade ser uma igreja cheia de água, cheia do poder do Espírito Santo, para nós vivermos um milagre, como no outro post eu falei para vocês. Vamos ser um agente de milagres. A igreja precisa de ser uma igreja como Elias,
uma igreja totalmente vinculada com Deus, vinculada com o Espírito Santo e totalmente desvinculada da igreja fraca e do sistema do mundo. Olha, Jesus está te mandando você ir lá falar com Acabe. E quando você se confrontar com Acabe, você vai de fato se confrontar com Jezabel e todo o império das trevas. E você precisa de muita água para você vencer. Amém? Que você saia dessa condição no nome de Jesus. Fica com Deus e até a próxima.